Olá, a inspiração de hoje é: o que você está precisando? Você precisa hoje de o que nós estamos precisando, né? Nós precisamos hoje de fé, nós precisamos hoje de coragem, nós precisamos hoje de matéria, dinheiro, nós precisamos de saúde, nós precisamos de... O que você precisa hoje? Toda religião, fala que o corpo físico morre, né? Toda religião. Hoje eu não tenho religião, tá? Hoje eu acredito só em Deus. A minha religião é Deus, né? Toda religião fala, então, que nossa carne morre, né? Nosso corpo físico morre e o espírito vive. Ele vive, ele não morre, né? Ele é vivo. Toda religião, independente da religião, né? Então, vamos falar de um todo. Então, se o espírito não morre, né? Me botou a pensar que o meu espírito deve ser muito velho. O nosso espírito deve ser velho, né? Aí eu vou dar uma receita que eu faço, né? Pra mim. Que eu tenho como verdade pra mim hoje. Se toda descendência minha, né? Existia um Jó, existia um Davi, uma coragem. Existia um Salomão, sabedoria. Existia uma Abigail, inteligência. Existia vários personagens da Bíblia, né? Na minha família e na família de todo mundo. Se vocês parar para pensar, já conheceram ou vão conhecer, né? Alguém que representa esses personagens. Então a Bíblia Sagrada, na minha verdade, Deus deixou para a gente se inspirar. Se inspirar e olhar aqueles grandes homens, né? Porque um dia esses grandes homens, que foi Jó, Davi, Salomão, todos esses grandes homens, né, que é citado na Bíblia, eles passaram pela dor, né, e pela vitória. Se veio a vitória antes, a dor veio depois. Se veio a dor antes, a vitória veio depois. Todos, né? Então, se o meu espírito, ele vive, né? Quando eu sair daqui, ele vai ficar vivo. Então, no meu espírito tem, né? Assim, todos em Deus somos um, então tem essa gentalhada toda aí, né? Acompanha, talvez eu fui amiga, então vamos dizer assim, eu fui amiga de Jó, amiga de Maria, amiga de Marta, amiga de o parente, né? Brincando um pouquinho, mas é a real, né? Lázaro, né? Lázaro, sai para fora, Lázaro. Então, o que nós precisamos hoje? Voltando ao assunto. O que a gente precisa hoje? A gente precisa hoje de coragem, né? Coragem de Davi. Davi matou o gigante com uma pedra. Vamos pedir para Deus, então, coragem. A gente precisa de sabedoria. O homem mais rico da Bíblia Sagrada que é citado foi Salomão. Salomão não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria. Sabedoria vem do alto, né? Vem de Deus, né? Ele pediu sabedoria. Ele foi o homem mais rico que existiu na história do humano, né? Humana. Então, ele era invejável pelo poder e pela riqueza que ele tinha. Ele pediu sabedoria para Deus. Então, vamos pedir sabedoria. É saúde que nós precisamos. Então, vamos pedir para Deus que Jesus passe na nossa porta hoje e peça
e que a gente possa escutar ele dizer, sai para fora, Lázaro, né? Porque Lázaro morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro, né? Então vamos pedir então a audição, o que Jesus quer falar com nós, para a gente chamar a gente e sair para fora, sair da doença física, né? Então, né? Nós precisamos de se resolver com alguém, né? Vamos pedir então a inteligência de Abigail. E assim, por aí afora, né? Vou ficar o vídeo inteiro falando, então, o que a Bíblia nos relata. Então, a Bíblia, eu creio, a minha verdade, né? Que foi escrita para que a gente se espelhe, né? Porque se o espírito não morre, na ciência já foi comprovado que a gente tem 3 mentes, né? A gente tem a mente física, né? Nossa mente física, nós temos a mente do coração, nós temos neurônios no coração, e a gente no intestino, a gente também tem os neurônios, também tem outra mente. Então, assim, ó, quando eu fico nervosa, vamos supor, alguém fica nervoso, geralmente ou dói o peito, ou dói a barriga, né? Ou dá dor de cabeça, né? Alguma coisa, né? Quando a gente está fora do eixo, que a gente não está em equilíbrio, alguma dessas áreas vai doer, né? Então, alguma dessas mentes. Então, gente, eu acredito hoje, a minha verdade dentro do meu estudo, eu acredito que a nossa mente do intestino é a nossa alma, né? Que é coisas que a gente vem, que a gente traz para a gente curar, né? Talvez da nossa descendência, né? Alguma dor física da nossa descendência que a gente vem, eles não deram conta de trabalhar e a gente vai trabalhando, então, continuando o legado, trabalhar por eles, né? E pedir perdão para Deus. Eu sempre peço perdão para Deus pelos meus antepassados. Quem me conhece sabe que eu faço isso. E instruo as pessoas também a fazerem, né? É uma verdade minha, mas é uma verdade que eu apliquei na minha vida e deu certo. Porque até então não dava nada certo. E depois, como eu comecei a aplicar, tudo isso deu certo. Por isso que eu faço os vídeos e passo para frente isso. Porque o mundo está em colapso, né? E quem está com dor emocional vai ficar com mais dor ainda. Quem está com problema financeiro vai ficar mais ainda, porque vai ter que enxergar. Agora é a hora da dualidade. É tudo ou nada, sabe? Nós estamos em nova era, o mundo está em colapso, a gente tem que se apressar, né? A gente tem que correr atrás e se conectar aí com a força divina para ver o que a gente precisa fazer, melhorar, né? Dentro da nossa vida, dentro do nosso viver, dentro do nosso núcleo, dentro do nosso afetivo íntimo, o que a gente precisa melhorar para que o mundo fique melhor, para que não entre em colapso, né? Porque tá muito difícil para alguns, né? Tá muito difícil viver, sobreviver. E quanto mais a gente dá foco para a dor, ou naquilo que está difícil, mais aquilo se apresenta com mais intensidade, né? Agora é isso que vai acontecer, porque nós estamos em nova era, a gente está acelerando para mudança, isso é fato. E ponto, né? É o que eu sempre digo, é para mudança e ponto, né? Então, quando eu me acordo, um dia que eu preciso de força, né? Ou que eu vou enfrentar alguma coisa que eu preciso de coragem, de força, eu sempre peço, né? Então, eu peço para Deus que me dê a força de Sansão. Eu peço, me dê a força, a coragem de Davi, a fé de Abraão, a inteligência de Abigail, a organização de Marta, o enxergar de Maria, porque Maria enxergava, né, os leprosos, a paciência de Jó. Então eu venho aí pedindo, no que eu preciso eu vou pedindo para Deus, né,
Porque toda essa gente, e se o espírito não morre, esses espíritos são vivos, né? E a gente pode pedir a força deles para nos acompanhar, para nos dar naquele dia, né? Que a gente tenha, ou naquele dia, ou naquela situação, ou naquele momento, ou nada impede a gente de pedir. E se nós pedir e não fizer bem, mal também não vai fazer, né? Porque se está citado na Bíblia Sagrada, não tem nada de errado, está tudo certo, né? Então eu peço, sempre peço, e dá certo naquilo que eu preciso, porque fugir da situação eu não posso, porque toda situação que me apresenta é para mim aprender, é para mim ficar mais forte, é para mim ensinar e aprender, né? Toda situação que me apresenta. Mas eu posso pedir a força, né? Maior do que eu, porque em matéria eu não tenho muita força, mas em espírito eu tenho. Em espírito eu tenho a força maior, né? Porque tudo que o meu coração tá cheio, que a mente maior é a do coração, tá? O órgão que nasce primeiro é o coração, então a mente maior é o coração. Então tudo que o meu coração tá cheio é o que vai se apresentar na minha vida. Então aquilo precisa se apresentar para mim me curar, ou curar alguém. Então, eu não tenho que eliminar a situação, eu tenho que colocar luz na situação, eu tenho que entender e resolver. Não tenho que fugir da situação, eu tenho que resolver ela e passar por uma outra etapa. Aquela foi resolvida, eu passo por uma outra etapa. Mas para mim resolver aquela situação, eu penso então, se ela é de doença física, eu penso então para que Deus me deixe o ouvido, né? O ouvido de Lázaro. Lázaro ouviu a voz e saiu para fora, ouviu a voz de Deus, de Jesus e saiu para fora. Então eu penso, o que Deus quer me dizer com aquilo, né? E que eu possa ouvir, então, a voz de Deus. O que eu tenho que fazer para melhorar? Então, se é na vida financeira, se eu preciso desbloquear minha vida financeira, eu peço, então, a sabedoria de Salomão. Salomão pediu sabedoria, então eu peço sabedoria também, né? Então, gente, a Belinha tá aqui hoje, agora, né, Belinha? A Belinha também quer aparecer no vídeo. Vamos sair, Belinha? Vamos pra lá. Então, gente, a minha mensagem de hoje é essa, tá? Vamos pedir então força, a força de Sansão, a coragem de Davi, a fé de Abraão, a inteligência de Abigail, tá bom? Tenham todos um bom dia, tá? E faz isso e depois coloca nos comentários. Faz o teste e coloca num comentário como vai resolver muita coisa na vida de vocês. Na minha resolveu, tá bom?